À medida que vai ficando cada dia mais difícil, vai ficando realmente mais interessante. Eu não vejo que isso vá acabar bem. Quer dizer, eu não vejo a Dilma chegar ao fim do governo tranquilamente. Você acha que vai ter impeachment? Eu acho que vai ter impeachment ou ela ser derrubada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. Porque há um processo no TSE que depende de um voto hoje de uma pessoa. Se essa pessoa virar o voto, por outro lado, a Dilma cai. E a Dilma e o Michel. Não, sim, porque o processo vai andar mesmo, é o impeachment no Congresso. E o impeachment não derruba o Michel. Pelo contrário, no impeachment o Michel surge como aquilo que todo mundo está querendo, que é uma unidade, uma forma de unidade dos políticos. E aí a Dilma não tem condição nenhuma de criar essa unidade e o Michel tem. O Michel tem. Porque o Michel organiza logo um governo com o PMDB, com o PSB, o Partido Socialista, com o PMDB, PSB, com O DEM? o DEM, e aqueles partidos menores. Só fica com a Dilma o PT. Só fica com a Dilma o PT. Aí você diz, nós estamos falando com o Jornal do Ceará. Então diz, bom, e o PDT? O PDT eu conheço, o PDT não fica o tempo todo com a Dilma. Por quê? Porque a maioria, o partido pode até oficialmente ficar. O Ciro eu acho que fica, o Cid fica, mas a maioria do PDT não fica. A maioria do PDT vai querer na hora salvar seus próprios mandatos. O presidente, o Carlos Lupe, você acha que vira na hora? Vira na hora, sempre, nesse tempo todo, estiveram realmente contra a Dilma. Agora, com a entrada do Ciro, foi que eles passaram a apoiar a Dilma. Mas não é só o Lupe, não. É o Lupe, o André Figueiredo, os deputados, eles vão acabar apoiando o impeachment. O que é pior, que eu acho que a Dilma não se segura, é porque se juntar o PMDB e quem vai assumir a presidência é o PMDB, se juntar o PMDB, o PSDB e os outros partidos dão maioria para derrubar a Dilma. Então quem vai derrubar a Dilma é o PMDB. Pode anotar. Quem vai derrubar a Dilma é o PMDB. Claro que se caindo a Dilma, o Michel caísse, aí o PMDB não entrava. Mas é evidente que o PMDB está doidinho para derrubar a Dilma, porque o Michel vai ser o presidente da República. Da mesma forma que o Itamar foi no episódio do Collor. Todo mundo dizia, não, mas o PMDB não vai, o MDB não vai apoiar. Vai sim. Na hora que o Itamar e o PTB se aliaram com eles, juntaram e fizeram um governo de unidade nacional. E essa unidade com o PMDB já existe uma unidade majoritária. Não existe uma unidade. Eu acho que o Lula não vai mais preso, porque ele já foi preso. Porque ele disse que não, só saía de casa algemado. E aí saiu. E não é só por isso, é porque eu acho que ele vai ser condenado. É diferente. Vai ser condenado porque ele não tem explicação para o sítio, e não tem explicação para o apartamento, e não tem explicação para aquelas mentiras dele. Recebeu 40 milhões, 30 milhões de palestras. Onde? Isso é uma fraude evidente. O país não engole essa. Agora, também eu acho que a justiça não está interessada em prender o Lula. Está interessada em provar que houve falcatrua. Porque é uma coisa impressionante. Se ele ganhou 40 milhões
40 milhões em palestras, por que ele não pagou o conserto do sítio? Que todo mundo sabe que foi a OAS que fez, que é a Odebrecht que fez, todo mundo sabe, os empreiteiros sabem, as empresas sabem. Agora, ele nega, para quê? Ele está com medo de dizer a alguém, a quem? À justiça. Vai chegar uma hora em que ele vai ser condenado. Agora que ele é candidato, claro, porque é a única defesa dele, ele candidato a presidente da República, para fazer um processo contra ele, é muito mais complicado, muito mais difícil, e a própria justiça vai preferir deixá-lo disputando a eleição. Mas ele não tem mais aqueles votos que tinha, não tem mais. O Lula decepcionou o país com a indicação da Dilma. Foi um desastre aquilo. Ele impôs a Dilma. A Dilma se elegeu bem. Todo mundo achava que ela ia fazer um grande governo. Ela não está fazendo, mas não foi isso que prejudicou o Lula. Foi a fome de dinheiro. Os negócios mal explicados. Você diz, mas havia corrupção. Sim, sempre houve corrupção. Mas ninguém conseguiu fazer que as empreiteiras se metessem totalmente na corrupção. Porque antigamente havia uma corrupção aqui, uma corrupção ali, mas o PT pegou a Petrobras e transformou a Petrobras numa valeta para cavar dinheiro. E aí o dinheiro vai aparecendo sempre, né? Porque as obras da Petrobras eram enormes, eram tarefas caríssimas, e o sujeito de uma empresa daquela, para pagar 10%, não pensava duas vezes. Por que é que os empreiteiros estão presos e não reclamam de injustiça? A Dilma disse, fizeram uma injustiça com Lula. Por que os empreiteiros em nenhum instante disseram que era uma injustiça? Porque os empreiteiros sabem a quem eles deram dinheiro, como eles deram dinheiro. O Instituto Lula é uma cafua de fabricar dinheiro. Agora, para quê? Lula podia ter ficado aí com um retrato de um bom presidente, não foi e não construiu a imagem para ser depois. É pior o negócio do Delcídio, é pior do que ele declarou. Eu estava lendo hoje na Isto É, li todo e li na Veja as declarações dele. Eu conheço mais ou menos bem o Delcídio. O Delcídio não ia inventar aquelas coisas. O Delcídio estava querendo para prestar serviço e aí quebrou a cara. O Delcídio estava querendo atender ao Lula para salvar o Cerveró. E aí não adiantou, porque descobriram antes. E aí o Delcídio vai e leva e ajuda o Lula a arranjar dinheiro para o Marcos Valério, ainda no tempo do Mensalão. Aí diz, não, mas o Delcídio era amigo do Fernando Henrique. Era amigo do Fernando Henrique, mas na hora que ele fazia os negócios dentro da Petrobras. Fez os negócios todos com o PT. Por que o Delcídio não saiu e disse a injustiça, eu não fiz nada disso e tal? Ele diz, eu fiz isso. Não há como o Delcídio agora passar a desmentir. E não está desmentindo. Pode esperar. Nesses próximos 3, 4 dias, o Supremo Tribunal homologa a delação, que é uma delação completa, são 400 páginas. E não é uma coisa falada no escuro, no escurinho do cinema, não. Tinha, na hora da votação, tinha promotor, tinha procurador, tinha policial, tinha advogado de um lado, advogado do outro. Quer dizer, cada declaração daquela
é testemunhada por 10 pessoas. Então não há como ele negar. Agora que não disse, não vai negar agora que não disse. Porque aí então agora ele se arrebenta. Não vai negar. A delação premiada está na Constituição. É um direito que o preso tem de fazer um acordo com a justiça e contar o que sabe. Para diminuir sua pena, né? Para diminuir sua pena. O país está cheio de gente que fez delação premiada. O que é preciso apurar é se o sujeito apanhou. Porque naquela época, pergunta a Dilma. Ela foi torturada 23 dias seguidos e não falou. O Zé Disseu não falou, ninguém foi obrigado a falar. Ninguém foi obrigado a falar. A jogada que o Danilo fez, eu até me surpreendi com o depoimento dele, é para colocar a prisão dele em termos políticos. Em termos políticos. Ninguém acusou o Delcídio de ter metido a mão em dinheiro. Ninguém acusou. A acusação contra ele é ele arranjando dinheiro para dar fuga ao Severo. E arranjando dinheiro a pedido de quem? Do Lula. Porque o Severo era amigo do Lula. Não há como se comparar o dedo duro com o cara que faz delação premiada. Primeiro porque a delação premiada, o sujeito conta histórias dele. O dedo duro aponta a história dos outros. Muita gente acha que eu fui torturado. Eu digo no livro do Marcos Sacorreia, do Márcio Moreira Alves, ele dá que eu fui torturado, porque ele considera. Eu fiquei 30 e tantos dias nu num porão molhado, jogando água. É tortura isso, né? Sim. Aí ele diz no livro que é tortura. Como na Bahia, tortura é pegar o sujeito para bater e eles não me tiraram da cela para bater. Né? Para bater e tal. Não bateram em mim. Bateram. Na hora que eu fui preso, eu reagi à prisão. Eu achava que era um desaforo. Eu, deputado, eles chegaram assim para me prender. Eu reagi, gritei, esperneei e papapá, xinguei e tal. Aí eles me deram umas pancadas com cabo de fuzil no rosto, quebraram meu rosto e tal. Mas aí passou. Mas depois disso, eu não fui torturado de fazer tortura e tal. Não sei o nível de resistência que eu teria se tivesse sido. Porque a tortura, você nunca sabe qual será a sua reação. Eu sei que eu ia resistir muito. Agora eu não vou dizer que um amigo meu que eu sei que falou, eu não vou dizer que ele foi covarde. Às vezes a situação era tal que ele tinha que optar entre morrer e falar. Aí ele falou. Né? Então é difícil você. Agora as pessoas, eu admiro muito, as pessoas como a Dilma, que foi lá e aguentou, e não foi só ela não. Qual é o seu santo? Tem que rezar para ver se dá certo. Ou se não dá tão mal. Porque eu conheci a Dilma. Você veja como é a vida. Né? Eu conheci a Dilma. Participamos da fundação do PDT com Brizola e tudo aqui no Rio e tal. O marido dela, meu amigo, Carlos Araújo, nosso companheiro de coisa e tal. E eu votei na Dilma. Evidente que me arrependi. Mas eu achava que a Dilma ia fazer um bom governo. Na hora que chegou na reeleição, é evidente que eu não votaria mais de jeito nenhum. Quando o Lula foi candidato, eu não votei no Lula porque eu não confiava pessoalmente no Lula. Eu acho que o Lula não é uma pessoa confiável. O que Lula fala não vale. Porque eu acompanhei a vida dele. O Lula era operário lá no ABC.
Eu fui lá 1, 2, 3 vezes entrevistá-lo para a revista Isto É, e para outras revistas, e também para a Última Hora, para a Tribuna da Imprensa e tal. E eu achava, eu comecei a descobrir que ele jogava demais. Ele dizia uma coisa aqui, se você fosse para uma reunião de noite, ele estava dizendo exatamente o contrário e tal. Eu passei a não confiar politicamente nele. Mas na Dilma eu confiava. Tanto confiava que votei nela. Apoiei. Porque eu achava que ela seria capaz de fazer um bom governo. Era uma mulher inteligente, era uma mulher honesta. Eu sabia que ela não ia roubar e sabia que o Lula tinha roubado no governo. É outro problema grave. Quer dizer, Lula, aquele jogo de Lula com Delúbio Soares e com outros aliados dele. Nós não temos novas lideranças, é um problema. O país nunca foi tão fraco de lideranças políticas quanto é hoje. E aí, por mais que você diga e que eu diga que no tempo do Fernando Henrique, no tempo do MDB e no tempo do Ulisses Guimarães também havia jogo político, mas não era esse escândalo que é. Quer dizer, o escândalo da Petrobras nunca houve na história do Brasil. E o escândalo da Petrobras é um escândalo do PT. É um escândalo dos governos do PT. Quem montou esse esquema diabólico na Petrobras para fabricar dinheiro foi o PT. Ele já tinha, no meu livro que eu vou te dar aqui, que se chama Ninguém Me Contou, Eu Vi, eu conto que eu vi o Lula e o Zé Disseu acertando o mensalão. E acertando no sentido de não vamos fazer o pacto com o PMDB, vamos comprar os partidos menores, fica mais barato do que entregar ministérios para o PMDB. Isso eu vi, publiquei na época e agora eu publico com detalhes no meu livro e tal. Mas o que o PT fez foi que eles não aprendeu com o mensalão, ou acha que aprendeu demais. Chegou uma hora em que eles montaram uma máquina de fabricar dinheiro dentro da Petrobras e nas empresas paralelas à Petrobras.